Fatos imputados. Dia 1º de agosto de 2019, em horário não precisado, nos autos, na rua José Real Prado, sem número, bairro Colônia Antônio Prado, neste município e comarca de Almirante Tamandaré, o denunciado Alessandro Cardoso Costa, vulgarmente conhecido como Japa, com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, teria matado Rogério Tiago Costa, ao efetuar disparos de uma arma de fogo que foram a causa eficiente de sua morte. A morte da vítima teria sido produzida por traumatismo crânioencefálico em decorrência de feridas transfixantes de tórax e crânio por instrumento pérfuro contundente, projetil de arma de fogo. O crime, segundo a acusação, foi por motivo fútil e desproporcional. Alessandro teria matado Rogério, pois a vítima, após uma discussão com Emanuele Carolina Pavone, levou o filho desta e deixou na casa de sua mãe, recusando-se a devolvê-lo. A postura foi tomada porque Emanuele Carolina ficaria andando em Biqueira, ponto de vendas de drogas, conforme relatório e áudios juntados aos autos. O infante de apenas 1 ano teria sido criado pela vítima, mas não era seu filho biológico. A morte teria ocorrido somente após a criança já estar novamente com Emanuele Caroline. No dia dos fatos, por volta de 4 horas, ela teria sido escoltada pelo denunciado Alessandro, que portava uma arma de fogo, e outro indivíduo não identificado até a residência da mãe da vítima, quando lá retirou a criança. Após, no mesmo dia, no período da tarde, o denunciado Alessandro Cardoso teria feito contato com a pessoa de Emanuele Caroline e disse que a vítima não iria mais a incomodar, pois teria dado um jeito nele. Estes são os fatos imputados e a partir de agora iniciamos a instrução. Emanuele, qual é o seu nome completo, por gentileza? Emanuele Caroline Pavone. Tem algum apelido? Manu. Manu? Isso. Manu. Bem, Emanuele conhece o Alessandro? Conheço. Qual é a sua relação com ele? Eu ficava com ele muito tempo atrás, faz tempo já. Desculpa. Eu ficava com ele antigamente. Ficava com ele? Isso. Tinha um relacionamento afetivo com ele? Isso. É isso? Quanto tempo durou isso? Pouco tempo durou. Durou muito. Meses, dias, semanas? Acho que um mês e pouco. Mês e pouco. Isso implica relacionamento íntimo? Isso. Sim? Ok. Este relacionamento que a senhora se refere é da época destes fatos, 2019? Logo após ele acabou sendo preso? Isso. Era nessa época? Sim. Tá bom. A senhora vai ser ouvida, então, como informante, por conta desse relacionamento íntimo que a senhora tenha com o acusado na época dos fatos. Tá? Qual que é a sua data de nascimento? 19/10/1999. 99. Um documento seu, RG ou CPF? Lembra de cabeça? Sim. Pode falar. O CPF é 111 488 649 11. Ok. E o endereço? Rua Santo Antônio, 618. Bairro que é? Parque São Jorge. Parque São Jorge. Parque São Jorge. Aqui a máscara atrapalha, né? Tá bom? Desculpe insistir às vezes, mas se eu estou tendo dificuldade, talvez os jurados também tenham, tá? Uhum. A senhora vai ser ouvida, então, na condição de informante. Ela foi enrolada pela defesa. Sobre esses fatos dos quais o Alessandro está sendo acusado, muitos deles apontam uma relação muito próxima com a senhora, inclusive envolvendo a situação de uma criança. Sim. Tinha uma filha na época? Uhum. Filha? Filha. Qual a idade dela? Agora ela tem 2 anos. Ela tinha 1 ano e 4 meses. Na época tinha 1 ano e 4. E essa criança era sua filha e o pai tinha pai conhecido? Você conheceu, sim? Quem é? Vitor. Vitor? Tá. E a vítima desse processo, o Rogério? Quem era? O Rogério é meu ex. Eu fui casada com ele, na verdade, né? Casada casou? não, eu morava junto com ele. Era amigada. A senhora teve um relacionamento Isso. amoroso, conjugal, com Com o a Rogério. pessoa do Rogério. Uhum. Quanto tempo viveu com ele?
Ah, não me lembro quanto tempo. Anos, meses, semanas, dias. Acho que eu fiquei uns 4 meses com ele. Viveram juntos na mesma casa, como Sim. marido e mulher. É isso? Isso, E a senhora já tinha essa criança? já. Já tinha. É, Sobre este fato aqui, sobre a morte do Rogério, foi seu ex. Quando ele morreu, vocês estavam separados há quanto tempo? Fazia um mês já. Um mês? Isso, E aí você já iniciou o relacionamento com o Alessandro? sim. Terminou com ele, já imediatamente iniciou esse relacionamento com o Alessandro. O Rogério sabia desse relacionamento? Não, Era um relacionamento público? não, Não. Era algo escondido? sim. Ele era casado? Oi? Ele era casado? Não sei se ele era casado, mas eu acho Mas a que... senhora não assumiu isso publicamente? Não, Andar de mão dada, sair junto, passear junto, Não. frequentar bares ou qualquer local público? não. Entendi. Consta do processo a situação de que o Rogério teria morrido por conta de uma situação envolvendo a filha da senhora. Teve alguma divergência com o Rogério sobre isso? Não entendi. A sua filha teria sido retirada da sua casa pelo Rogério? Foi, ele sequestrou a minha filha, na verdade. Tá. Então conte para nós como é que foi essa história. Meu Deus. Ele sequestrou minha filha da casa da minha irmã e levou para casa da mãe dele. Daí eu fui buscar ela. Quantos dias antes da morte dele isso aconteceu? Foi um dia antes. Um dia antes. No dia seguinte ele apareceu morto. No outro dia ele parecia morto, sim. Encontraram o cadáver dele. A senhora foi avisada desse achado, desse cadáver? Eu fui avisada que a mãe dele pediu para mim reconhecer o corpo dele no ML. Quem que pediu? A mãe dele. A mãe dele. Isso. Ligou para a senhora. Ligou para mim lá. E a senhora foi reconhecer o corpo? Foi. Que horário que ela ligou para a senhora? Ela me ligou, era umas... Acho que era umas... meio-dia, por aí. Meio-dia? Isso. E a senhora foi ao IML? Foi. Que horário a senhora chegou lá, mais ou menos? Cheguei, era quase 1h pouco. Reconheceu o corpo? lá? Reconheci? Falaram para a senhora como é que foi a morte dele? Não, Não? A senhora descobriu depois? não. Não? Facada, paulada, pedrada, tiro? Não? Não, sei que foi a tiro, mas só Tiro. isso. Onde ele foi encontrado, a senhora sabe? Não, Conhece a região de Tamandaré? conheço. Ninguém falou mais ou menos para onde é? Não, só sei que foi na região mesmo ali. É próximo da casa dele? Não, Era longe da casa dele? sim. Sim ou não? Tem Sim. que falar com a gente, eu não consigo ver você verbalizando com a máscara, preciso que você responda. Foi, Era longe? era. Consegue precisar em quilômetros, mais ou menos? Quantos Não. quilômetros? De carro, quanto tempo daria? Não sei. Não. Ele tinha carro? Não, Tinha moto? não, Bicicleta? não, Só andava a pé? sim. Certo. Sabe o que ele fazia durante o dia? Não, ele era usuário químico de droga. Ele era usuário de drogas. Isso. A senhora era usuária de droga? Não, Não? Onde que ele morava, a senhora sabe? Rio Branco. Rio Branco do Sul? A mãe dele morava onde? Em Rio Branco. Então ele morava com a mãe? Isso. Mesma casa que a mãe? Depois ele foi morar comigo, né? Sim, mas depois que ele se separou da senhora, Foi com a mãe dele. voltou para casa da mãe. Isso. Entendi. Sobre essa situação envolvendo o seu filho, a senhora disse que na noite, no dia anterior à morte dele, a senhora está presumindo que ele morreu no dia que encontraram o cadáver, né? Uhum. Mas no dia anterior do achado do cadáver, ele teria levado seu filho embora. Isso. Sequestrado, a senhora usou Sim. essa palavra, sequestrar. Como é que foi isso? Ele foi na casa da minha tia lá e pegou minha filha e levou pra casa da mãe dele. Daí Casa da fez- sua tia? Isso, da minha tia. Quem é a sua tia? O que ela fazia? Cuidava da criança? Cuidava da minha filha. Certo. Para a senhora fazer o quê? O que a senhora Também fazia? trabalhava de diarista. Trabalhava de diarista. Isso. Então, no dia anterior em que ele sequestrou, a senhora estava trabalhando de diarista? trabalhando, uhum. Onde? Na casa da mulher que eu trabalhava. Nome dela, endereço, rua, Curitiba. Que lugar a senhora trabalhava? Precisa tudo isso, endereço, tudo. Se eu estou perguntando é porque precisa. Suzana, ali no AU, sabe o tubo do AU ali? Sim. Perto do... Acho que é um fórum que tem ali, né? Sim, De frente ali. isso. Que hora que a senhora ia para lá? 6h da manhã. E voltava a que horário? Eu tava 4h da tarde. 4 da tarde. Trabalhava como diarista nessa casa e deixava sua filha na casa da tia. Isso. Como é que é o nome da tia? Bruna, Bruna. Quantos anos tem a Bruna? 26. 26. Um pouco mais velha que você. Sim.
Certo. Naquela época você tinha quantos anos? 2019? 18? 18? 18 anos. Entendi. Quando você chegou do trabalho, qual foi a informação que você recebeu? Que ele tinha ido buscar minha filha e levado embora. Que horário que ele teria ido na casa da Bruna, então, buscar a criança? Ah, eu não lembro. Qual foi a forma que ele utilizou para acessar a criança? Qual era o nome da criança? Não? Sofia. Sofia. Como é que ele chegou até a Sofia? A Bruna Diz que ele deixou? chegou lá, daí começou a conversar com ela. Aham. Daí ele pegou e falou que ia lá em cima com ela. Ela pegou e deixou levar. Eu disse que ele foi embora, não voltou mais. Ela me ligou chorando, desesperada. Certo, mas ele agrediu a Bruna para levar a criança? Não. Ou... Não? Não, Pegou a criança e foi. pegou e foi. Ele tinha algum carinho, algum cuidado pela criança? Tinha. Tinha. Ele cuidava, gostava da criança? Sim, ele me ajudava, né? Quando eu tava com ele me ajudava a cuidar dela. Não entendi. Quando eu tava com ele me ajudava a cuidar dela, tudo. Certo, entendi. Depois que vocês se separaram, eles perguntavam para você sobre a criança? Eles... Perguntava direto. Que se eu não voltasse com ele ia pegar e ia matar minha filha, eu tudo. Entendi. E ele fazia isso porque ele não gostava da filha ou porque ele gostava da filha e queria voltar com você? Porque acho que ele queria voltar comigo, né? Dele ameaçava. Ele usou a filha então para se aproximar de você? Isso. É essa a tua conclusão? Sim. E aí ele pega a criança de a pé da casa da Bruna e leva até Rio Branco do Sul? Não, ele entrou num carro do Uber, acho que era Uber? Uber. Tá. Foi para casa da mãe dele. Isso. E ele falou que foi para lá ou ele saiu escondido? Não, ele saiu escondido, não falou nada. Você sabia que ele tinha ido para lá? Não sabia, a mãe dele que tinha me ligado falando que ele tava lá. Ah, entendi. Mas ele não ligou pedindo Não. resgate, ó, tô com a filha Não, aqui, volta nem deu comigo. sinal, nada. Nada. Não, Não falou nada com você. não. E a mãe liga que horário para você? A mãe dele me ligou. Ai, era de noite, acho que era umas meia-noite, por aí que ela me ligou falando que ela tava lá com a neném. Que a criança estava lá. Tava lá. E ela liga por quê? Só para te dar ciência ou ela mandou você ir buscar a criança? Ela é mãe, né? Toda mãe acho que se ponharia no meu Você lugar, sentiu- né? Falando que Entendi. tava lá. Ela Sim. me ligou avisando, eu falei que ia buscar. Daí tava procurando alguém pra ir buscar comigo, eu fui lá buscar ela daí. Então, deixa eu entender. A mãe liga para você, você diz que ela se sentiu na condição de mãe, Aham. ficou preocupada e ligou para você que era mãe. Isso. E ela diz, venha buscar o neném. Aham. Ele estava na casa, Ele tava dormindo. ele estava dormindo. Tava dormindo. Ou seja, a mãe teria ligado sem avisar o Tinha. Rogério. Uhum. É isso? Mas ela tinha aberto as portas para você ir buscar a Sim. criança. E você falou que não ia. Falei que eu ia, claro, minha falou que filha. ia. Sim, E foi? fui. Que horário você chegou lá? Era 4, acho que era quase 4 horas da manhã, por causa que não tinha quem me levasse pra ir lá E buscar. quem foi com você? Minha outra tia me levou, daí minha tia Vera levou eu buscar. Vera? ela. Isso. Foi de carro? Foi de carro. Que carro, professor? Deixa eu lembrar. Carro Foi- dela? Foi o carro dela que eu fui. Certo. Mais alguém foi com você? Não, foi só eu e ela. Só vocês dois. Isso. Neste ínterim de ir até lá, a senhora teve algum impedimento de pegar a criança lá? Não porque ele tava dormindo, né? Senão A ele mãe não teria me entregou. entregado. A mãe dele entregou a criança para Entregou. você. Teve algum tipo de agressão, ameaça, violência para você nesse caminho? Não, Não. Certo. A senhora volta com a criança para casa? sim. Muito bem. No meio desse caminho, houve a informação de que mais uma pessoa estaria com a senhora no local. Confere essa informação? Mas alguém era eu e ela. Mais alguém que seria o acusado. Segundo a senhora prestou o depoimento na delegacia, dizendo que o Alessandro também teria ido para lá. Junto num outro carro. Não, isso aí eu falei mesmo porque eu fui forçada a falar isso. Forçado. Fui forçada a falar. Eu só falei Quem isso. forçou a senhora a falar isso? O delegado e quem tava junto com ele. O delegado forçou a senhora a falar isso? Como é que foi esse forçar? Explique para nós. Não, porque tudo que ele falava, eu falava junto com ele. É. Daí eu só falei o que ele mandou falar, porque eu tava nervosa, né? Tinha acontecido tudo aquilo, e eu fui falando. O verbo forçar, ele nasce de um radical chamado força. Qual a força ele usou para que a senhora colocasse o réu naquele local? Que força que ele usou contra a senhora para a senhora responder e colocar ele lá na cena? Nesse lugar, né? Buscando a criança. Eu tô com... A senhora quer que o réu se retire? Hã? A senhora quer que o réu se retire da sala? Não. Eu tô nervosa. Eu sei que é difícil, Emanuele. Esse processo está aqui, grande parte, porque envolveu a situação da sua própria filha. Essa narrativa nasceu da senhora na delegacia. E foi essa narrativa que deu origem a essa denúncia.
Portanto, se é difícil para a senhora falar lá, mais difícil é agora. Porque aqui é que se decide o futuro desse rapaz e o da vítima. Ou da família da vítima, né? Eu não lembro muito bem. Sei que ele foi falando, eu fui falando junto com ele. Tanto que na gravação minha lá, tem que ele tá falando, eu tô concordando junto com ele. Não... Alguém colocou revólver na sua cabeça? Não, Pistola? ele só me ameaçou falando que se eu não falasse isso, aquilo, eu ia presa. Ele botou pressão na minha cabeça. E como eu tava nervosa, eu fui falando. Entendi. Ele ameaçou de prender a senhora? Isso, ele falou que ia me prender se eu não falasse. Entendi. E nessa época, a senhora estava tendo um relacionamento com ele já? Sim. A senhora avisou ele dessa situação? Ele? É? Não. Não? Se eu avisei da minha filha? É. Não, Se alguém avisei- sequestra a sua filha, Sim. geralmente Eu as avisei um pessoas monte de têm. gente. Avisei ele, avisei o Goiabinha, avisei um monte de gente. A senhora avisou ele que horário? Na mesma hora. É? Eu avisei, na mesma hora eu avisei ele, só que não foi junto nada. No quê? Não foi junto comigo ninguém, só foi eu e a mulher mesmo. Entendi. E a senhora recebeu alguma ligação dele naquele dia? Não, no mesmo dia da morte ou... Depois que a senhora contou a historinha para ele. A senhora que Não. falou que tinha um relacionamento íntimo com ele. Sim. Depois não conversei mais com mais ninguém, só fui pegar e fui buscar ela só. Não ligou para ele? Não. Nem recebeu a ligação dele? Não. A senhora foi prestar o depoimento com orientação dele? Foi o quê? Com orientação dele? Com a orientação dele? É, ele mandou alguma mensagem para a senhora, WhatsApp? Não. Sabe que foram apreendidos neste processo, inclusive junto com ele, alguns celulares Uhum. que foram acessados mensagens trocadas. Algumas mensagens trocadas apontam uma conversa, supostamente com a senhora, com outras pessoas que foram ouvidas, um motorista de Uber que teria ido até, se não me engano, a ML com a senhora. Quem que foi no Uber? Era pessoa conhecida? Não, foi o Uber que eu acionei mesmo para levar. É. E outras pessoas que foram ouvidas naquele mesmo dia, logo depois da morte. E essas mensagens afirmam que ele teria dito, inclusive, para o que a senhora deveria dizer na delegacia. A senhora lembra disso? Não lembro. Inclusive está dizendo que era para a senhora apagar todas as mensagens do seu celular, inclusive mudar o nome do contato na sua lista de chamadas. Isso aconteceu? Eu não lembro. Tá bom. A senhora tem mais algum fato importante sobre isso para falar? Não. Não? A senhora foi contatada por quem para prestar o depoimento hoje? Contratada... Quem contatou a senhora? Que ele mandou pelo vídeo chamada, tudo. Certo. Quem que pediu o seu celular antes da equipe do fórum ligar para a senhora e passar o link? Foi o advogado. O que o advogado falou para a senhora quando fez contato com a senhora? Só pediu meu número, só que era para mim se depor para ele. A senhora lembra de ter sido chamada na outra fase deste processo, antes desse julgamento, para ser ouvida em juízo? A senhora mudou de endereço nesse Não, período, mudei. depois desses fatos? Mudei. Muito bem. Palavra com a defesa. Então, Manoel, você avisou o Alessandro que precisava buscar tua filha. Isso. É isso que você falou na delegacia. Doutor, só não diz o que ela tem que dizer. Tá, ok. Faça para ela responder. Porque aí o senhor responde só ela diz sim ou não. Então tá ok. Eu não entendi direito. Você disse que você foi buscar tua filha, que a mãe do Rogério ligou para você ir buscar tua filha. Isso. É isso que você falou. E você falou que foi num carro junto com uma outra pessoa. Sim. E o Alessandro, ele foi até lá? Você pediu para ele ir até lá? Não. Emanuele, no microfone. São as pessoas lá atrás não ouvem. Tem coladinho no microfone, por favor, tá? E pode olhar para cá, não precisa olhar para o doutor, tá? Porque a gravação está aqui, tá? Você Pode não, repetir a pergunta, doutor, por favor. você não pediu para o seu Alessandro ir lá para buscar a criança, então? Não. É isso? E você comentou com quem mais sobre essa situação de que o Rogério havia levado tua filha? Comentei com o Alessandro e com o Goiabinha. Teve mais um monte de gente que eu comentei, né, sobre isso. Que na hora eu estava desesperada, não tinha o que fazer. Certo. E por que você não queria ir sozinha lá? Você
estava sendo ameaçado? Não, por causa que antes disso acontecer, ele pegou e me bateu, na verdade, né? Lá na rua da casa da minha tia. Ele me bateu, me deu 2 facadas na cabeça, tudo. E eu fiquei com medo de ir sozinha, ó. E como é que era teu relacionamento com o Rogério? Era complicado. Na verdade, não era nem relacionamento, né? Só vivia apanhando dele, né? Que não é vida pra mulher nenhuma, isso. Eu não entendi. Podia falar mais devagar ali? Na verdade, eu só vivia apanhando dele, né? Que ele só sabia me bater. Só isso que ele sabia fazer. Você apanhava dele? Isso. Quando você foi na casa buscar tua filha, você falou que você pegou tua filha e o Rogério estava dormindo. Sim. Nesse mesmo dia, nessa madrugada, você disse que você foi para lá mais ou menos às 4 horas da manhã. Uhum. Você chegou a ver o Rogério novamente antes da notícia de que ele tinha sido morto? Cheguei. E que horário que você viu ele novamente? Era umas 9 horas, 9h30, por aí. 9 horas da manhã? É, do outro dia que eu fui buscar a nenê. No mesmo dia, na madrugada, Isso. que você foi buscar o neném, o Rogério, então, ele falou com você? Falou. Ou você que foi atrás dele? Ele foi atrás de mim. Tá. E o que ele queria de você às 9 horas da manhã? Ele chegou me ameaçando, falando que se eu não falasse quem que eram os caras que eu avisei, ele ia me matar, eu e minha filha. Não entendi, ele falou que ele ia matar, se eu não falasse quem que eram os caras que eu comentei, ele ia matar eu e minha filha. ele queria saber Quem que era? quem era o cara ou os caras? Os caras, na verdade, que eu não avisei só um, não falei só um que tinha acontecido com a minha filha. E daí você deu o nome de quem para ele? Eu dei o nome do Alessandro e do Goiabinha. Do Goiabinha. Isso. E tinha mais gente junto com eles que você não deu nome ou algo parecido? Não. Você só deu esses 2 nomes. Eu só dei os 2 nomes só, mas eu avisei mais gente, não foi só os 2. O que exatamente o Rogério falou para você nesse dia? Ele chegou te ameaçando? Chegou. Eu não sei se ele tava com uma faca na cintura, mas ele tava com alguma coisa. Se eu não falasse quem que era, ele ia matar eu e levar minha filha. Se você não falasse quem foi atrás, ele ia matar você e tua filha. Isso. E por que na primeira vez ele levou tua filha? Porque eu não queria mais ficar com ele. Como? Eu não queria mais ficar com ele. Você falou para ele que não queria mais ficar com ele? Que eu não queria mais nada com ele. Tá, mas ele levou tua filha a troco do quê? Acho que era a troca de eu voltar com ele. Para obrigar você a voltar com ele? Isso. Mas ele fez alguma ameaça se você não voltasse com ele, com relação a você, a tua filha? Sim, ele falou que ia matar eu e minha filha. Se você não voltasse com ele, eu não voltar. ele ameaçou que iria te matar, você e tua filha. Isso mesmo. Tá. Quando você buscou tua filha, ele foi atrás de você, em algum momento ele comentou que ele queria voltar com você ou ele foi lá para saber quem foram os caras? Ele comentou que queria voltar comigo e queria saber quem que eram os caras. Se eu não falasse quem eram os caras, ele ia pegar minha filha e matar eu. Quando você deu o nome dos caras, ele foi embora ou ficou com você? Ele foi embora. Você deduz que ele foi embora por quê? Você acha que ele foi para casa da mãe dele? Ele foi Não, ele disse para mim que ele ia atrás do Alessandro e desse Goiabinha. Ele falou isso? Falou que ele ia voltar atrás. E você chegou a falar isso na delegacia? Não. Não falei porque não perguntaram para mim, né? Que senão eu tinha falado. Quem mais ali? Porque você veja, para localizar você, foi 1 ano e pouco, né? Sim. E você não apareceu mais, tá? A gente conseguiu localizar você através da Paola, que é outra testemunha que ela foi na primeira audiência. E você conhece a Paola há quanto tempo? Faz tempo que eu conheço ela. Ela mora no mesmo bairro teu? Mora. Com relação a você ter conhecimento da morte do Rogério, tá? Você veio a saber através de quem da morte dele? Através de quem que eu soube? Através da mãe dele, que me ligou para reconhecer o corpo. Para ver o corpo. Quanto ao fato do Rogério
Você acabou de dizer que você, na relação com ele, você sofria agressão, né? Sim. Ele chegou a te agredir no soco ou ele usou alguma arma? Ele usou faca. Foi soco e na faca, na verdade. Ele te agrediu com uma faca? Sim. E a tua vizinhança ficou sabendo disso? A vizinhança inteira, porque foi no meio da rua, né, que ele me bateu. Certo. Agora, com relação ao Rogério, você sabe se ele teve algum antecedente criminal? Ele tinha algum problema? Teve. O mesmo problema que eu tive, a ex-mulher dele também teve. Como assim com a ex-mulher? O que ele fez com a ex-mulher? Sobre ameaça, pegou os filhos dela, tudo. Ele tem um boletim, tem 3 ocorrências que bateu nela, Maria da Penha, uma coisa assim. Então ele já, com a ex-mulher, Isso. ele sequestrou os filhos da ex-mulher, levou Também os filhos da ex-mulher? tem um boletim de ocorrência, tudo contra ele. E como é que se soube disso? Porque ele me contou antes de eu ficar com ele. Só que eu nunca imaginei que ele fazeria isso comigo, né? Ele te contou dizendo, se você não ficar comigo, eu vou fazer a mesma coisa? Isso. Foi dessa forma? É verdade. Só um minutinho. O senhor tem alguma pergunta para fazer para ela? Tá. Você, pelo que você conhece o Alessandro, você sabe se o Alessandro tinha antecedente criminal? O Alessandro? Ele aqui, ele tinha algum problema com a justiça? Na verdade, eu não sei se ele tinha, eu nunca soube. Ele nunca te contou? Não. Tá. Quanto a essa volta do Rogério atrás de você, alguém mais soube que ele voltou atrás de você no mesmo dia, na mesma noite, às 9 horas da manhã, que ele queria saber do paradeiro dos caras que foram atrás, que você teria comentado com os caras. Uhum. Tá? Ele queria saber quem eram. Tá? Você comentou isso com mais alguém? Na verdade, só comentei com a minha vizinha, que era a Paola, que tá aí. Você comentou em forma de desabafo para Isso, quem? a Paola. Porque, na verdade, não tem nem com quem desabafar, né? Eu fui direto pra ela conversar. Certo. Você tem mais alguma coisa que você lembra, assim, que você gostaria de falar desse dia, dessas ocorrências aí? Você lembra, assim, de alguma outra ameaça que ele poderia ter feito para você, o Rogério? Não, Só quando vocês viviam juntos. só quando nós vivíamos juntos. A única ameaça que então que ele fez para você foi que se você não voltasse com ele, ele mataria a tua filha e você. É isso? Isso mesmo. Como? Fora as agressões mesmo, que ele já fez. Você tinha comentado mesmo das agressões. Sim. Ele te agredia constantemente? Era quase direto. Ele não podia usar droga que ele queria me bater. Ele fazia uso de droga? Fazia. E de vez em quando você fazia uso de droga com ele? Não vou mentir, eu fiz uma vez com ele, mas não fiz mais dele. Certo. Tem um relatório da polícia que diz que ele levou a criança porque você vivia nas biqueiras. Ó. É verdade isso? Não, isso é mentira. Tenho prova, testemunha, tudo. Minha mãe, tudo. Você nunca andou em biqueira? Não. Sem mais perguntas? Doutor, tem pergunta? Show? A defesa? Acusação? Sim. Doutora Emanuele, boa tarde. Boa tarde. Doutora Emanuele, a senhora está falando hoje aqui que, mencionou hoje aqui que a vítima, o Rogério, ele teria sequestrado a sua filha. No dia que ele pegou a sua filha, ele estava com a polícia? Isso eu já não sei se tava, mas... Eu pergunto se a senhora viu ele com a polícia. Não, eu aquele não dia. vi. Não? Não. Tá. Eu lhe pergunto isso porque a senhora falou de iniciativa própria, antes do delegado te perguntar, no seu depoimento que a senhora prestou na delegacia, movimento 1.12 dos autos, que Rogério era meu ex-marido, estávamos separados, e vai fazer 3 semanas, não tive filho e tal, sobre o homicídio, a primeira coisa que a senhora falou, sobre o homicídio de Rogério, que eu sei é que ele pegou a minha filha e daí ele estava com a polícia.
A senhora mencionou isso antes do delegado falar. O delegado nem tocou em nome de polícia. Por que a senhora mudou hoje aqui essa parte do depoimento da senhora? Porque, na verdade, eu não tenho certeza do que aconteceu, né? Isso, quem falou que ele estava com a polícia foi a minha tia que estava com a minha filha. Que ele estava com a polícia. Eu não posso falar que estava mesmo agora afirmar, porque eu não vi. Tá. Mas a senhora afirmou isso na delegacia? Na delegacia eu afirmei. Afirmou? Sim, afirmei. Tá. Lembrou agora então? Afirmou? Sim, afirmei. Tá. Se ele estava com a polícia, como é que ele podia sequestrar a sua filha? Ele foi sequestrar a sua filha com a polícia? É isso? Doutor, na verdade eu estava muito preocupada com a minha filha, entendeu? Daí eu fui falando o que me falaram lá, que eu não estava na hora que pegaram ela lá. Não, nem tinha deixado de levar minha filha, Deus me livre. Esta hora que ele estava com a polícia, que a senhora lembrou agora, esta hora era a hora que vocês chegaram lá na casa da mãe dele para buscar a sua filha, ou era na sua casa ainda, quando ele pegou a menina? Na hora que eu cheguei na mãe dele lá. Na mãe dele? Isso. Tá. A senhora falou que foi com a sua tia lá, né? A sua mãe foi junto lá, naquele dia também? Não. Não? Fora o carro que vocês estavam, não tinha nenhum outro carro prata junto? Não. Tá. Estou lhe perguntando isso. Eu sou obrigado a falar do depoimento que a senhora prestou na delegacia, e esse depoimento vai ser passado aqui na íntegra pelo Ministério Público. Os jurados vão poder vê-lo, né, e ouvi-lo. Então, sou obrigado a falar isso, porque está nos autos. A senhora, naquele dia, falou que havia um outro carro. Primeiro, a senhora falou que era o Alessandro. Depois, a senhora falou que era o Alessandro e mais um. Depois, a senhora falou que era o Alessandro e mais dois. Ou seja, 3 pessoas neste outro carro. Por que a senhora falou isso naquele dia? Ai, doutor, nem sei o que eu estava falando naquele dia. Tá, mas são coisas diferentes. Uma coisa é a senhora chegar aqui e dizer que foi forçada. Outra coisa é a senhora dizer que não sabe o que estava falando naquele dia. Né? Esta parte do outro carro que estava acompanhando a senhora quando foi buscar a sua filha, que é o que a senhora disse lá. Essa parte. A senhora foi forçada ou a senhora não sabe o que estava falando? Não sei o que eu estava falando. O Alessandro, este relacionamento que a senhora falou que manteve com ele, quanto a senhora falou? Um mês? Foi isso? A senhora falou, né? É isso? Tá. Quantas vezes, mais ou menos, vocês se encontraram nesse um mês? Era muito raro, não era todo dia, assim. Tá, mas o quê? Acho que dava umas 2 vezes na semana. 2 vezes na semana? Então, se encontraram um mês, tem 4 semanas, mais ou menos, se encontraram umas 8, 10 vezes, é isso? Isso. É possível dizer isso? Sim. Tá. O Alessandro tinha arma? Não. Não sei, só sei que eu abraçava ele e sentia alguma coisa, mas não sei o que era. Quando você encontrava com ele, você abraçava ele, sentia alguma coisa? Isso. Tá, sentia alguma coisa na cintura dele? Isso. Todas as vezes que a senhora encontrava com ele, a senhora abraçava ele e sentia essa coisa? Não, todas as vezes não. Tá. Curioso a senhora falar isso, porque a senhora mencionou que no dia, isso é o que está no seu depoimento, nós vamos passar depois. No dia que a senhora chamou o Alessandro para ir junto lá buscar sua filha num segundo carro, nesse dia, a senhora abraçou ele e ele sentiu a arma de fogo dele, que estaria na cintura. Nos outros dias a senhora não falou nada, agora a senhora inverteu. Eu vou lhe perguntar de novo. Nesse dia, no dia que a senhora foi buscar sua filha, nesse dia a senhora abraçou o Alessandro e sentiu a arma dele? No dia? É? Ele não estava comigo no dia. Não estava? Não. Tá. Que arma que era essa que ele tinha? Não sei. A senhora sabe dizer se era revólver ou pistola? Não sei. Na delegacia a senhora falou que era pistola. Uhum. Não sabe? Não. O Alessandro chegou a falar depois do acontecido. Eu ainda não falei da ligação que ele teria feito para a senhora no dia, que está nos autos também, vou falar sobre isso. Depois do acontecido, vamos fazer mais aberta a pergunta. Depois do acontecido, o Alessandro falou com a senhora sobre a morte do Rogério alguma vez? Não lembro.
Não lembra? Não. Já que a senhora falou que não lembra, eu vou ser mais específico. O Alessandro deu algum álibi para a senhora dizer na delegacia antes da senhora ir lá ser ouvida? Não entendi. O Alessandro deu algum álibi? Falou para a senhora alguma desculpa? Ele falou para a senhora dizer alguma coisa na delegacia Não. quando a senhora fosse ouvida? Não falou? Não. O Alessandro não ligou para a senhora na manhã seguinte ao dia, aquela madrugada que a senhora foi buscar a sua filha, então. Não é que não ligou, eu não lembro se ele ligou. Eu vou lhe ajudar mais especificamente, dizendo exatamente o que a senhora disse na delegacia. Isso está nos autos, tá? Na delegacia, a senhora falou que no dia seguinte, o Alessandro te ligou e disse que estava tudo tranquilo e que a senhora não ia mais ter problema. Que a senhora disse que ele disse que a senhora estava sossegada agora e que ninguém mais ia incomodá-la. E ainda disse, você vai viver em paz agora, o Rogério não vai mais te incomodar. A senhora ainda mencionou, isso o delegado não sugeriu, foi tudo por conta própria. Tá? Vou passar o vídeo depois. A senhora ainda mencionou que ainda deu risada e falou para o Alessandro, para de ser mentiroso, Piá. E que ele falou, então tá bom, então não acredito. E desligou. Naquele mesmo dia em que o corpo do Rogério tinha sido encontrado com 8 tiros. Eu lhe pergunto, isso que a senhora falou na delegacia, o Alessandro te falou por telefone? Ah, moça, eu não lembro de nada. A senhora não lembra mais? Não lembro. Mas o delegado não tinha forçado a senhora? Sim, isso aí ele forçou mesmo. Tá. Vou lhe perguntar o seguinte, então. A senhora lembra de alguma coisa que a senhora foi forçada a falar para o delegado? Sou obrigada a responder alguma coisa? A senhora está sendo ouvida aqui como informante, mas tem que falar a verdade. Tem a obrigação de contribuir com a justiça. Ah, não sei nem o que falar. Hã? Emanuel, este seu depoimento, que durou 14 minutos, está gravado o áudio inteiro dele. Todos os jurados vão poder ver se o delegado te forçou ou não, além de outras provas, mas eu não quero ficar falando aqui, além de outras provas que vão poder confirmar isso ou não, que a senhora falou no dia, tá? Vou lhe perguntar de novo. O Alessandro, no dia seguinte, na manhã seguinte àquela madrugada que a senhora foi buscar a sua filha, perto do meio-dia, te ligou e falou essas coisas que eu acabei de dizer? Não lembro. Não lembra? Mas a senhora não lembra o que ele falou? Não lembro o que ele falou. Tá. Se a senhora não lembra o que ele falou, assim, então quer dizer que ele ligou. A senhora falou agora há pouco, se não lembrava se ele tinha ligado. Já estamos melhorando. A senhora já falou que ele ligou, então. Ele ligou, então, naquela manhã para a senhora? Ligou? Ligou. Sim ou não? Sim. Tá. E ele ligou para falar do quê? Eu não sei o que ele falou, eu não lembro o que ele falou. A senhora conversava como com o Alessandro? Vocês conversavam, além de conversar pessoalmente, durante esse mês que vocês tiveram um relacionamento, qual que era a outra forma que vocês conversavam? Por WhatsApp, por telefone? Como que vocês se comunicavam? Por WhatsApp? Por WhatsApp? A senhora tinha o telefone dele, então, ele gravado no seu contato, o Alessandro? Tinha. Tinha? Sim ou não? Sim.
Hã? Sim. Tá. A senhora sabia de cor o telefone dele? Não. Não? Não? Tá. Estou lhe perguntando isso porque quando perguntado pelo delegado qual era o telefone do Alessandro, a senhora falou exatamente, só alterou 2 números ali, trocou 2 números. Mas falou exatamente o número de telefone que tinha sido acabado de aprender, a polícia acabou de aprender na casa do Alessandro. Ou seja, o telefone do Alessandro. A senhora falou para o delegado. Mesmo tendo aí os seus contatos. Por isso eu lhe pergunto, a senhora sabia o telefone do Alessandro? Não, de cor não sabia. Não? Tá. A senhora conhecia o aparelho telefônico que o Alessandro utilizava? O aparelho de celular? A Não. senhora conhecia de vista, assim? Não. Não? Naquele momento ali, a senhora foi ao IML fazer o reconhecimento, não é isso? Que horas foi isso do dia, mais ou menos? Que eu fui conhecer? Isso. Foi 1 hora depois que ele disse que mataram ele, que a mãe dele me ligou. Acho que era umas meio-dia, quase 1 hora. Quem te ligou? A mãe dele me ligou. Tá. Mas como é que a senhora sabia a hora que tinham matado ele? A mãe dele me ligou falando que tinham achado o corpo dele. Ah, tá. Não, então é 1 hora depois que tinham achado o corpo, não Isso. matado. É. Tá. E a senhora foi lá fazer o reconhecimento. Lá, quando a senhora foi ao ML, a senhora chegou a conversar com alguém da polícia? Alguém da polícia? Da polícia Não. civil? Só lá dentro, que daí a hora que eu saí pra fora já me prenderam. Lá dentro, onde? Lá dentro do ML. Houve algum policial civil que veio conversar com a senhora, então, naquele dia, lá no ML, lá dentro do ML? Então eu entrei e reconheci o corpo, a hora que eu saí pra fora, a gente 2 camburão me esperando. Daí colocaram no camburão e trouxeram eu pra Tamandaré. Tá. 3 policiais falaram que a senhora disse que estava com medo. 3 policiais diferentes falaram que a senhora disse que estava com medo de ir na delegacia naquele dia. A senhora estava com medo do quê? Eu tava com medo. Não A falei senhora medo. falou isso, né? Não foi impressão. Falaram que a senhora disse, mas não tinha dito qual o motivo. Que eu tava com medo. Isso, medo de ir depor na delegacia. Não falei isso pra nenhum policial. Eu Não tava falou? com medo. Não, eles só me pegaram e me trouxeram. Esse momento que a senhora foi fazer o reconhecimento do corpo da vítima, o Rogério, lá no IML, a senhora contou para o Alessandro que a senhora estava indo lá fazer esse reconhecimento? Não. Não contou? Essa parte a senhora lembra? Sim. Muito bem. Vamos voltar à noite anterior, né? Ou à madrugada anterior. A senhora prestou o depoimento, foi... Quando aconteceu a situação lá que a senhora foi buscar a sua filha, foi na madrugada, 4 horas da manhã, mais ou menos, não é isso? Tá. A senhora prestou o depoimento quanto tempo depois disso? Foi no dia seguinte ou no outro? Como assim? Quando o depoimento que a senhora foi prestar lá na delegacia, foi já... Passou aquela madrugada, já foi no outro dia? Ou foi no outro dia? Demorou 1 dia ou 2 dias para a senhora ir na delegacia de polícia? Eu não lembro, foi no dia que eu saí do ML, que eles me pegaram no ML e me levaram pra Tamandaré. Tá. No dia que a senhora foi lá, às 4 horas da manhã, o Rogério estava lá? Tava. Ele voltou com a senhora? Não. Não voltou com a senhora? Não. Ele tava dormindo. Estava dormindo? A mãe dele que me entregou o nenê, que senão ele não tinha entregado. Porque a senhora falou também na delegacia, naquele seu depoimento, que a senhora foi lá buscar o Rogério e a sua filha, e que a senhora veio só com a sua filha porque o Rogério não quis voltar com a senhora, quando a senhora foi lá na casa da mãe dele. Né? E a senhora está dizendo que o Rogério pegou a sua filha para fazer a senhora voltar com ele. Sim. Entende a contradição?
Então, aquele dia, o Rogério não quis voltar com a senhora quando a senhora foi buscar a sua filha? Eu não lembro de ter pedido pra voltar com ele. Não? Não. O Alessandro, o acusado, sabia onde o Rogério morava? Não. Nossa, ele não sabia. Eu A senhora- acho que ele chegou a falar para a senhora, eu não sei onde Não, o eu Rogério acho mora. que não. Não tem como falar, porque eu não sei. Ah, tá. Então, a senhora não sabe se ele sabia? Não sei. Também, na delegacia de polícia, a senhora falou que ele sabia onde o Rogério morava. São coisas diferentes. Né? A senhora falou que ele sabia. A senhora disse que não sabe. Não sei. Tá. Essas agressões que a senhora está mencionando hoje aqui. Quando a senhora foi prestar o depoimento na delegacia de polícia, a senhora mencionou uma agressão. E hoje essas agressões cresceram. A senhora mencionou várias, que ele sempre te agredia e tudo mais. Eu lhe pergunto, alguma dessas vezes a senhora registrou algum boletim de ocorrência? Não. Nunca? Não, porque ele me ameaçava. Se eu fosse, ia ser pior. A sua filha chamava ele de pai? Não, minha filha nem falava. Hã? Minha filha nem falava direito. Mas falava papá? Ou... Falava Tata. Hã? Tata. Desculpe. Tata. Tata? Tá. Porque a senhora falou na delegacia isso, que ele chamava até de pai. Claro, na linguagem que a criança consegue exprimir nesse momento, né? Mas ela chamava ele por algum nome carinhoso? Era Tata? Tata? Chamava ele Tata? Sim. A criança tinha carinho por ele? Tinha. Tinha? A senhora conhecia as pessoas com quem o Alessandro tinha relacionamento, com quem ele andava? Não. Não? Não conhecia nenhum amigo do Alessandro? Não? Ok. Muito obrigado. Sem mais, senhor. Senhores e senhoras juradas, tem pergunta à testemunha Emanuele? Informante Emanuele? Alguém tem alguma pergunta? Não? Pode fechar. Obrigado, Emanuele. Por enquanto, a senhora está dispensada. Pergunta à defesa, a acusação, se posso liberá-la definitivamente? Pela acusação, sim. Pela defesa? Se depois na questão dos debates tiver algo que não ficar bem esclarecido sobre o que aconteceu, eu acho que seria o importante que até os jurados, né, fazer algumas indagações, né? Nós temos umas teses conflitantes aqui que depois só quem viveu, né, aquela história que poderia Teses conflitantes? a respeito da dinâmica dos fatos, né? Tá, mas o conflito é entre a defesa e a acusação? Tem Sim, isso é o natural, né? bastante Senão não tinha natural, nem... né? Mas tem certas coisas que os jurados depois podem criar alguma dúvida e querer perguntar para a testemunha o que você acha, ou dispensamos ela. Elas já disseram que não tem pergunta. Ah, tá bom. Então, aí o senhor pode também indagar os jurados, se precisar de ouvir ela. Né? Senhores jurados, o doutor coloca um ponto importante no sentido de que há uma previsão legal que, entre os debates, haja a possibilidade de reinquirição de testemunhas. Tá? Se a defesa está sustentando isso, eu posso segurar essa pessoa aqui para o final dos debates. Se houver requerimento, eu faço esse esclarecimento. Mas os jurados são também os juízes que vão fazer o julgamento da causa. Então, se alguém entende pertinente, eu posso segurá-lo. Se os jurados já veem desde já que não há necessidade, eu dispenso. Estou questionando a pedido da defesa, mas também porque os jurados podem requerer produção de provas, e uma das provas é a oitiva da Emanuele. Os jurados entendem pertinente segurá-la para eventualmente ser reinquirida depois, ou podemos dispensá-la? Ok? Todos dispensam?
Todos? Ok? Satisfeito, doutor? Pode. Pela Vamos. defesa? Dispensamos pela defesa também? Pode ser. Pela defesa Vamos também. tentar? Ai, só. Só um esclarecimento aqui. Pergunte. O digno representante do Só um Ministério minutinho. Público, Só né? agora eu já encerrei a gravação da auditiva dela. Tá? Eu vou Exato. reabrir base na Tá. plenitude de defesa. Só um pouquinho. Pode iniciar Tá. a gravação. Muito bem, doutor. Pode reperguntar, então. Dona Emanuele, na delegacia, como bem esclareceu o representante do Ministério Público, você falou uma série de coisas lá, como se teve um carro cinza que foi junto, né? Você falou que, só para lembrar você, é lógico que no dia, você com 18 anos, a gente entende que você chega lá, vai no ML reconhecer um corpo, a polícia te traz direto na delegacia e no trabalho deles, com muita dedicação, eles querem saber se foi o Alessandro, se não foi. É claro que isso a gente entende que deixa você com os nervos à flor da pele e que você estava assim, navegando conforme a pergunta. Doutor, desculpe, eu Então, sei que, agora eu sei eu te que o pergunto. contexto é importante, Tá, ok. mas o senhor está Hoje- colocando argumentos, Tá certo. certo? Tá certo. Então, faça a pergunta. Hoje, você mentiu em alguma coisa, omitiu alguma coisa que você quer esclarecer melhor? Não, eu só queria falar, né, que como todas, não sei se tem mãe aqui do júri, que não sei, se conhece no meu lugar, né? Lógico que eu ia junto com as palavras de quem tava falando comigo, entendeu? Porque é minha filha, a filha é minha, imagina, você acha que Deus me livre, minha filha é tudo na minha vida. Você acha que eu ia deixar ela lá? Nunca. Por isso que eu avisei todo mundo mesmo. Como você esclareceu, ele era uma pessoa amorosa com a criança, Sim, sempre foi. né? Mas com você, ele sempre te tratou da mesma forma que tratou Não. a criança? Era bem diferente. Com a minha filha era um jeito, comigo era outro. Como? Com a minha filha era um jeito e comigo era outro jeito. Era diferente Bem com a diferente. criança e com você. Isso. Então, o motivo, só repetindo, ele queria que você voltasse com ele a todo custo e usou a criança para te chantagear. Pra me chantagear. Foi só isso. Foi só isso. Tá. E com relação ao autor dos disparos, você, em algum momento, você teve certeza que poderia ter sido o Alessandro? Não, porque eu acho que ele não era capaz de fazer isso. Doutor, essa Por pergunta mim. é subjetiva, já que ela disse que não assistiu, né? O que ela acha, pouco importa. É, Tá porque bom. eu não tava lá, né? Então, o jurado está esclarecido, não querem pergunta nenhuma? Senhor, doutor, pode encerrar. Silêncio. Pela ordem, em homenagem à qualidade de armas, considerando que a testemunha da defesa, que foram feitas indagações, eu gostaria de fazer uma indagação complementar Sim. também. A palavra está com o senhor. Sim, obrigado. A palavra está com o senhor. Emanuele, a senhora tocou num ponto importante da questão da sua filha, claro. Respeitando toda a maternidade, também sou pai. Eu lhe pergunto, a senhora tem conhecimento do que a sua mãe falou aos policiais sobre a senhora ter deixado a sua filha com eles e não ter voltado para pegar durante um tempo? Minha mãe? É? Não. Estou lhe perguntando isso porque consta dos autos, movimento 155.5, um relatório de informação policial, referindo-se a uma das vezes que foram tentar achar a senhora e não conseguiram, e que a sua mãe falou que a senhora se encontrava em destino incerto e não sabido, e os pais estavam à sua procura, inclusive tentando a guarda da sua filha, porque ficou lá. Não, então não foi com a minha mãe que falaram. Mas porque eu perdi a guarda da minha filha mesmo por causa disso. A senhora perdeu a guarda Perdi da a sua guarda filha? da minha filha por causa disso. Por causa do quê? Do que aconteceu. Com quem está a sua filha Tá hoje? com a minha madrinha. Eu lhe pergunto, foram feitas tentativas aqui de intimar a senhora? No mínimo 5 frustradas aqui, 5 que não conseguiram achar a senhora. Uhum. Durante esse período, onde que a senhora estava?
Tava na casa da minha tia, eu morava junto com ela. Hoje em dia eu moro com a minha outra amiga. Tá. E a sua mãe, que disse aos policiais que a senhora estava em destino incerto e não sabia, ela não sabia que a senhora estava na casa da sua tia? Minha mãe sabia, por isso que eu acho que não foi com minha mãe que falaram. Ok. Muito obrigado, gente. Satisfeito. Mais uma vez, senhores juradas. Senhor jurado, alguma pergunta a ela? Não? Muito bem, pode fechar. Posso dispensar agora, testemunha? Posso, doutor? Sim, sim. Senhores jurados? Obrigado. Alessandro, boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome completo, Alessandro? Alessandro Cardoso Costa, Qual a sua idade hoje? 32 anos. O senhor teve a oportunidade de conversar com os seus advogados nessa oportunidade? Sim, sim. Sabe o nome deles? Dr. Nelson e Dr. Ali. Muito bem. Os doutores defensores devem ter orientado o senhor, mas é meu dever fazê-lo também. O senhor não é obrigado a responder nenhuma das perguntas que eu vou lhe fazer. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio e isso não será levado em prejuízo à sua defesa. Ok. Porém, é a oportunidade que o senhor tem para contar a sua versão dos fatos ou até para confessá-los. Caso opte pela confissão, isso pode vir a reduzir a sua pena, caso o senhor seja condenado. O senhor entendeu o que eu falei? Entendi. Muito bem. O senhor acompanhou a leitura da denúncia, da acusação, na abertura dos trabalhos? Sim, sim. Tem alguma dúvida sobre a acusação que pesa contra o senhor? Tem dúvidas. Esses fatos que foram imputados ao senhor são verdadeiros? São falsos. São falsos. A vítima o senhor conhecia? Conheci. Como o senhor conhecia ele? Por qual designação? Qual o nome que o senhor usava para ele? Rogério mesmo? Rogério. Conheci Tinha por apelido ou Rogério. Não, que eu saiba, não. Não tinha tanta intimidade assim. Não tinha tanto. Então o senhor conhecia ele de onde? Eu conheci ele do bairro. Nós morávamos no mesmo bairro ali na região, até mesmo quando ele estava com a Emanuele, né? Ele morava aqui no Parque São Jorge. E eu conheci ele, assim, do bairro, né? Do bairro. Uhum. Então o bairro que vocês moravam, bairro Parque São Jorge. Ele no Parque São Jorge, eu morava no Jardim Roma, que é próximo. Um do lado do outro. Isso, um do lado do outro. E a Emanuele o senhor conhecia também? Conheci também. De onde o senhor conhecia ela? Eu conheci ela através da minha esposa, que eu era casado e tal. Minha esposa fazia a venda de produtos de catálogo, lingerie, cosmético, essas coisas. E eu acabei conhecendo ela através da minha esposa, que ela frequentava e comprava esses produtos da minha esposa. Entendi. Qual era o nome da sua esposa? Graciele Maia de França. Gracia. Isso, Muito Graci. Gracia, né? Isso. O senhor tinha alguma relação afetiva com a pessoa de Emanuele? A Emanuele, eu acabei tendo um envolvimento com ela, sim. Eu acabei saindo com ela poucas vezes. Inclusive, não foi o tanto de vezes que ela falou que 8 vezes. Eu saí umas 3 vezes com ela. Umas 3 vezes. Relacionamento íntimo, o senhor quer dizer? Isso, eu tive um relacionamento com ela. Entendi. Na época o senhor era casado? Casado. Tá. Foi por essa razão que ela disse que esse relacionamento não era público? Sim, senhor. É por essa razão. Por essa razão. Tá bom. Sobre esta acusação que pesa contra o senhor tem ciência das provas que existem no processo? Algumas coisas, não tenho O ciência. senhor lembra que a polícia foi até a sua residência? Sim, Como é que lembro. foi essa abordagem? Horário Como é que o senhor tomou conhecimento da acusação? Foi levado para a delegacia? Como é que da foi? acusação, na verdade, quando aconteceu o fato, a morte, né, que é um bairro pequeno, é um bairro ali, todo mundo ficou sabendo, né, que tinha acontecido ali, e saiu alguns comentários que eu estava tendo um relacionamento com ela, que eu poderia ser um suspeito, né? E daí eu já, de antemão, já fiquei sabendo disso, antes da polícia me pegar, antes da polícia... Não quis sair do local, porque realmente não tinha nada a ver com a história. Daí realmente aconteceu. A polícia foi eu acho que foi no outro dia, se eu não tenho bem precisão se foi no outro dia, depois da morte do rapaz. A polícia foi até a minha casa, onde eu estava na minha casa, dentro da minha casa, no horário de almoço, e fez a prisão, efetuou a prisão. Eu já tinha um mandado de prisão
porque respondia outro processo de que eu estava em liberdade, saiu a condenação, eu acabei ficando com mandado de prisão. Aí foi efetuado esse mandado de prisão, foi cumprido esse mandado de prisão e me indagou sobre a morte do Rogério. Fato que eu neguei, desde a hora da prisão até todos os momentos. Entendi. E quando a polícia chega... Aliás, o senhor falou que tomou conhecimento antes da polícia chegar na sua casa. Isso. Quem que contou para o senhor sobre que o senhor era um suspeito? Não, tava um comentário ali, né? Tava um comentário ali na vila, no bairro, falou, ó, você que tava com ela, você teve um relacionamento com essa menina, né? Que ela é conhecida ali e tal. Você tem um relacionamento com ela, você pode ser um dos suspeitos, por causa que você já tem um passado também, né? Já tinha um passado criminal, né? Isso é pessoa próxima do senhor? Porque o senhor disse que esse relacionamento de vocês não era um público. Isso, não era público. Não era público. Quem que sabia desse relacionamento seu com a Manuela? Olha, alguns amigos sabiam. E esses amigos que avisaram o senhor? Isso. Falaram por mensagem ou ligaram para o senhor? Ligaram, falaram por mensagem, falei pessoalmente também, né? Falei pessoalmente, mas falei até, nem levei em consideração, levei até meio que na brincadeira, porque... Tudo bem. E a polícia chega na sua casa, eles encontram alguma coisa na sua casa? Eles encontraram eu, né? Me prenderam, que eu era foragido, e celular, né? O meu celular, eles apreenderam o meu celular. Quantos celulares o senhor tinha lá? Tinha o meu celular da minha esposa e o da minha filhinha, né? Que na verdade é a filhinha da minha esposa, né? Que inclusive eu registrei ela. Então. Entendi. O senhor lembra o número do seu telefone celular? Não lembro, não vou lembrar. Deixa eu ajudar o senhor. Aliás, esse é do tal de Azoi, o Azoi. Conhece alguém com esse nome? Conheci. É amigo seu? Não íntimo, mas tinha ele contato. Tinha ele nos seus contatos? Tinha nos meus contatos. E aí o telefone aqui, segundo o relatório da investigação, 96740438. Pode ser, eu não vou dizer para o senhor porque eu realmente não lembro mesmo, mas se está nos autos, provavelmente deve ser. Possivelmente seja. Possivelmente seja. E a pessoa de Fernando, o senhor conhece? Fernando? É. Fernando foi a pessoa que fazia Uber. Ah, sim, isso, um rapaz que trabalhava com Uber. Conhece? Conheço assim O senhor pedia para ele fazer corrida pedir pro isso, senhor, às vezes? Sabe se foi ele que levou a Emanuele para fazer o exame no ML? Não sei precisar. O senhor ficou sabendo que ele prestou depoimento na delegacia também? Também não sabia. Até esse exato momento eu não sabia. Certo. O senhor falou com a Emanuele naquele dia? Provavelmente eu devo ter falado. Não vou dizer. Sobre o que vocês falaram? Ela me ligava. Na verdade, ela ficava me ligando, querendo encontrar, né, querendo sair. Mas no dia da morte do no dia da morte? Não, no dia da morte eu não lembro que se ela me ligou. Eu lembro que ela me ligou. Ela me ligava quase todo dia. Entendi. E eu tinha que desligar, né, a ligação dela. Tanto é que deve ver que é poucos segundos de ligação dela. O senhor sabia dessa situação envolvendo ela e o Rogério, que teria acontecido no dia anterior? Sim, da questão da criança. Da criança? Sim. Isso, ela falou. Ele teria levado a criança? O senhor ficou sabendo disso? Fiquei sabendo. Como é que foi? Como é que ela contou essa história para o senhor? Pois é, ela me ligou, né, toda desesperada, falando que o Rogério tinha sequestrado a criança dela, que tinha ameaçado de matar a criança se caso ela não retornasse com ele. E estava usando a criança para chantagear ela. Né? Esse foi o relato dela. E ela falou com toda a expressão. Eu até fiquei surpreso do jeito dela falar que hoje ela não soube se expressar, né? Como ela falou para mim, se ela falasse como ela falou para mim, já era o suficiente para mim. Ela falou que o cara queria matar a criança, que ia fazer mal para a criança, que estava ameaçando, que falou que se caso ela não voltasse com ele, ele ia pegar e ia matar a criança, ia tirar a vida da criança e ia tirar a dele depois. Né? E assim ela falou para outras pessoas também, não só para mim, né? Mas para mim ela falou isso. Isso no dia que ele tinha levado a criança? Ou já tinha voltado a criança? Acho que foi no dia que ele tinha levado, acho. E aí o senhor, já que tinha uma relação afetiva, se propôs a ajudá-la de alguma maneira? Eu preocupei porque né, eu tenho filho, tenho 6 filhos, meus filhos são todos pequenos, né? Então a questão da criança eu me preocupei sim, me preocupei. E como que o senhor se propôs a ajudar ela?
Eu me propus a, se caso precisasse, eu iria com ela lá, né, Buscar a criança. Isso, buscar a criança. Mas aí não precisou, não sei como que ela foi, não sei se ela foi com alguém, ela disse que foi com outra pessoa, né? Mas daí eu sei que eu não fui. Entendi. Uhum. Já que ela tinha falado de sequestro, ela falava também que já tinha sido agredida por ele, ou coisa assim, professor? Ela falou, comentava o que tinha sido. O senhor não se sentiu preocupado em deixar ela ir sozinha buscar a criança, depois de uma conduta violenta de alguém que já seria violento? O senhor não sentiu a necessidade de protegê-la também? Como eu disse pro senhor, eu me preocupei mais com a questão da criança e me propus sim, né? Aí. Mas daí ela não me ligou mais, ela me ligou várias vezes durante a noite, mas não falou que eu queria que eu fosse. E até mesmo como eu não teria uma desculpa, né? Até me sinto envergonhado aqui de falar da questão, né, do extraconjugal, relacionamento que eu tinha, mas eu não tinha uma desculpa para dar para minha esposa e onde que eu ia naquele momento, naquela hora. Para ir acompanhar. Isso, para acompanhar. O senhor lembra de ter feito alguma ligação ou recebido alguma ligação telefônica naquele dia, naquela madrugada em que ela teria ido buscar a criança na casa? Sim, durante a madrugada, durante a noite, ela me ligou. Ela me ligou várias vezes. Uhum. O senhor ligou para alguém? Eu não me recordo de ter ligado. Teria razão para o senhor ligar para alguém no meio da madrugada? No meio da madrugada? Daquela noite? Aquela noite não teria razão. Eu estava preocupado com essa situação. Se eu liguei foi para ela ou para alguém que estava com ela. Né? Se eu liguei, realmente eu não lembro. Eu quero esclarecer o máximo que eu puder aqui. Eu estou perguntando isso porque sua defesa teve acesso. Semana passada esse júri já foi adiado por conta desta prova que foi resultada, que é uma quebra de sigilo telefônico. Inclusive com indicação de ligações que foram recebidas, efetuadas desse terminal que o senhor acabou de narrar aqui. Por isso que eu estou perguntando ao senhor. Se o senhor lembra de ter ligado para alguém, ou de feito contato com alguém, e quem seria essa pessoa? O que o senhor teria falado com essa pessoa? O senhor lembra onde o senhor passou a noite naquela dia do sequestro da criança? Em casa. Na sua casa? Na minha casa. Entendi. Pela manhã, o senhor teve contato com a Emanuele? Pela manhã ela me ligou. Ela te ligou? Ela me ligou. O que ela falou para o senhor? Ela falou, ela não dá para entender direito o que ela fala. Né? Ela falou, não sei o que, a mãe do Rogério, não sei o que. E daí eu falei, tá bom, eu não sei. Ela tinha conseguido a criança? Tinha trazer a criança? Já tinha conseguido, Acho que ela falou que a mãe do Rogério tinha entregado a criança, alguma coisa assim. Mas não falou em confusão, nada? Não falou nada de confusão. Mas depois da confusão que ela já tinha causado durante a noite toda, depois ela, no horário da manhã, que ela já tinha recuperado a criança, aí não falou mais de confusão. Entendi. Ela comentou com o senhor que o Rogério teria vindo procurar ela naquele dia? Na manhã do dia seguinte? Na manhã do dia seguinte... Eu não me recordo se ela... Depois dela tirar a criança da casa da mãe do Rogério, o Rogério teria vindo atrás dela. Ela falou para o senhor sobre isso? O senhor ouviu ela falando hoje aqui sobre isso, que é um fato novo para nós também. Isso, ela falou assim, que a mãe do Rogério tinha entregado a criança para ela, e ele estava dormindo, não viu ela, mas que ele estava ligando, incomodando ela e tal. Só que, na verdade, o relacionamento que eu tinha com ela era muito superficial. E ela estava se relacionando com outra pessoa, que eu sei quem que é, né? E ela também não citou aqui. Eu gostaria que ela tivesse citado, por isso que eu fiquei até feliz de ter ela aqui como testemunha, mas infelizmente ela não citou isso, né? Então o relacionamento que ela tinha era com outra pessoa, inclusive essa pessoa estava com ela no dia na noite que a criança foi sequestrada, né? Qual que é o seu apelido? Como é que o senhor é conhecido? Jato. Japa? Jato. Muito bem. Ela falou hoje aqui que teria citado que o senhor seria uma das pessoas que estavam sabendo e que ele iria atrás do senhor. O senhor recebeu alguma visita, mensagem, ameaça da vítima, Rogério, naquele dia em que o corpo foi encontrado? Não, da parte do Rogério, não. Não. Quem que é o Goiabinha? Goiabinha, é um rapaz também da região ali também, complicado também, que era do mesmo convívio do Rogério, assim. Mesmo convívio do Rogério. Quando o senhor fala assim, do convívio do Rogério, significa drogado. Usuário de droga e... Certo. Né? Entendi. Confusão. O senhor é usuário de drogas? Não. A Manuela era usuário de drogas? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Não... Tá. O senhor trocou mensagens com a Emanuele naquele dia?
Naquela manhã, logo depois que foi descoberta a morte do rapaz. Logo depois da morte? É. Eu faço já essa pergunta, já vou direcionar para o senhor, porque Isso. o senhor acompanhou, o Ministério Público Isso. falou, eu falei também. Uhum. O senhor deve estar ciente pela defesa Uhum. de alguns áudios que foram Isso. recuperados do seu celular, Uhum. apreendido com o senhor confirmou que Isso. tinha o celular apreendido, e tinha ali algumas mensagens do senhor conversando com outros interlocutores homens, Uhum. dizendo que o senhor teria dito para ela segurar a bronca, e inclusive falar que era para dizer isso, que o cara era usuário de droga, estava devendo para o pessoal lá de Curitiba, que vieram aqui e mataram ele. O senhor lembra dessa conversa? Sim, eu lembro que o que aconteceu que quando encontraram o corpo, e como eu falei que eu estava com um dos suspeitos, eu até achei que era brincadeira ali entre a rapaziada ali, né? Mas eu falei para ela, falei, você vê o que você vai falar, não vai me complicar, porque eu já tenho um problema com a justiça. Mas eu nunca me envolvi em negócio de morte, nunca me envolvi em homicídio, nada disso, né? No meu passado, pode ver, eu tenho algumas condenações, mas não nada com isso. Com quem que o senhor estava conversando? O senhor lembra? Nesse dia, eu conversei com uma pessoa que estava com ela, que era o Zóio. A pessoa que estava com ela, que estava se relacionando com ela, era o Zóio, não era eu. O Zóio é o que eu perguntei agora há pouco aqui? Essa pessoa, e daí ele, né, eu peguei e falei para ele, ele era de Pinhais. Ele era de Pinhais e ele estava se relacionando com ela. E daí, como, né, eu estava com um ali do suspeito, ele pegou e falou para mim. Ele me ligou, não lembro se ele me ligou ou eu que liguei, não lembro. Sei que ele falou para mim assim, que o que eu tinha falado para ela falar, que senão ia complicar ele e tal. Eu falei, não, eu não falei nada, eu só não quero que ela fale, que ela me coloque na situação. Porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Daí falei, ela que fala então que era um cara de Pinhais e tal, mas não quis dizer que era ele, né? Entendi, mas essa conversa, esse direcionamento que o senhor diz, não me coloque no rolo, o senhor falou para este rapaz com quem o senhor conversava ou o senhor falou direto para ela? Não, falei primeiramente para ela. Para ela. Falei, Emanuele, não me coloque no rolo, já tá surgindo uns boatos aí, né, e tal. Você sabe que eu tenho problema com a justiça Mas e tal. isso o senhor falou por ligação ou por mensagem? Por mensagem de voz? Por ligação. 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 Porque esse rapaz parece que o senhor fez por mensagem de voz, é isso? O rapaz foi mensagem de voz porque ele entrou em contato comigo por causa que ele ficou sabendo que eu tinha falado algo para ela. Entendi. E eu acho que ele achou que eu tinha falado para ela falar que era ele, não sei. Ele veio me intimidar, na verdade. Ele veio querer me intimidar falando que o que eu tinha falado para ela. Eu falei, não, fica tranquilo. Eu falei que era um cara de Pinhais, mas não falei, né? Não falei que era ninguém. Entendi. O senhor disse aqui no início que eu não tinha uma relação próxima com o acusado, né? Isso. Uhum. Era mais de vista, assim e tal. Isso. Mas no início, num desses áudios que o senhor encaminha, já que o senhor reconhece ali então essa mensagem, que o menino trabalhava para o senhor. O menino... O que morreu? O Rogério? Rogério. Não, o Rogério já prestou um serviço comigo. Ele já prestou um serviço, né, para terceiros, juntamente comigo. Mas não trabalhava de trabalhar. Mas já trabalhou, já prestou um serviço comigo. O Rogério. Uhum. Trabalhar, então, é de coisa antiga? Isso, foi bem antes, né? Bem antes, mês, dia, ano, o senhor lembra? Mas segue meses antes do acontecido. Tá. Uhum. E depois que outras pessoas estão sendo ouvidas, há uma sequência de contatos dizendo para pararem de mandar mensagem, porque agora eles estão prestando depoimento na delegacia. O senhor lembra disso? O Fernando, que o senhor reconheceu aqui como sendo o Uber, teria levado ela. A própria Emanuele, enquanto estava prestando depoimento, vamos deixar abaixo agora, porque eles estão lá sem responder as mensagens, deve estar prestando depoimento. Ou seja, dando a indicar que não era para fazer comunicação com aquelas pessoas, porque deveriam estar com o celular na mão da delegacia. No caso, eu falando isso para alguém? Uhum. Eu não me recordo, mas... Não lembra desse contato? Não me recordo, mas se eu recordar, eu esclareço. Tá bom. O senhor, depois desse episódio, foi preso, não foi solto mais, é isso? Isso, foi preso já no dia seguinte. No dia seguinte. Isso, aham. Depois desse fato, o senhor nunca mais teve contato com a Emanuele? Nunca mais tive contato com ninguém. Sempre, nem visita? Visita eu tive da minha esposa até o momento que daí teve a pandemia e tal. Entendi. Mas...
O senhor sabe dizer quem poderia ter matado o Rogério? Sinceramente, eu acredito que pode ter sido o Zóio. Zóio. Aham, eu acredito. Como é que é o nome dele? Eu não sei o nome dele, Sabe? né? Ela que sabe, porque ela que tinha relacionamento com ele. Entendi. Mas o senhor sabe que é de Pinhais, sabe até de Era onde de Pinhais. ele é. Ele Ele era era- traficante? Era, Era. ele era traficante. Se ele era traficante, a Emanuela não era usuária também? Eu nunca vi ela usando, né? Eu nunca Aham. vi, né? Não posso afirmar nem que sim, nem que não, né? O senhor viu, inclusive, a parte da denúncia desse processo nasce do trecho que foi retirado desta fala na conversa do senhor com essa primeira pessoa, Certo. dizendo que a vítima tinha falado que Emanuele ficaria em Biqueiras. Aham. O senhor lembra dessa frase? Ter falado isso? De eu ter falado? É. Não, eu nunca Não falei lembra isso. disso? Não, eu nunca falei. Tá bom. Isso eu tenho certeza. Só para esclarecer, né? Estamos aqui num ambiente um pouco mais leigo. O que é biqueira para o senhor? Que é biqueira? O que é uma biqueira? Um ponto de venda de droga. Ponto de venda de droga. Isso. Tudo bem. O senhor tem mais alguma coisa legal em sua defesa, já que o senhor nega a prática dos fatos? Posso falar qualquer coisa? Sim. Eu quero né, fazer um apelo aos jurados que analise bem os fatos, que não estou pedindo nada, que eu estou pedindo para não me imputar uma coisa só que eu não fiz. Né? Que analisar bem os fatos, que não é possível. Que o delegado ele tentou de todas as formas a me coagir a assumir esse crime. Inclusive, ele coagiu a Emanuele, sim, é que ela não soube se expressar aqui, mas ele coagiu ela a falar, a me colocar na situação do crime. Eu digo isso por quê? Porque a minha esposa, Graciele Maia de França, tem como provar isso, ela foi presa como falso testemunho porque ela não quis me incriminar. Ele chamou ela como testemunha desse crime, sendo que ela não sabia de nada, e que ela falou que eu não tinha nada a ver, que realmente ela, né, o que ela sabia era isso. Ele prendeu ela, tem como acho que se o doutor tiver ali depois ali o processo, ela foi presa em cima do falso testemunho, eu estando preso, aí ele foi dentro da delegacia, o delegado foi dentro da delegacia, me tirou de dentro lá, falou, ó, se você assumiu esse crime, eu solto a tua esposa. E eu fiquei com a minha cabeça, entendeu? Eu pensei, mas eu não vou assumir uma coisa que eu não fiz. Né? Entendi. Eu peço só ao jurado só que analise bem os fatos. Tá bom. O senhor já falou para mim que a sua idade, né? Falou, já conhece seus advogados, agora o seu estado civil. Hoje o senhor está solteiro, casado, amaziado? Qual que é a sua condição hoje? Casado. Quantos filhos o senhor tem? Tenho 6 filhos. Qual a idade do mais novo e do mais velho? O mais novo tem 3 anos. E o mais velho? Tem 12. 12. O senhor é natural de onde? Eu sou natural de Irati, Paraná. Irati. O senhor tem endereço fixo? Sim, senhor. Qual é o endereço? Agora, né? Agora, na verdade, é o endereço dali, né? Que é o Rua Dircélia Santos Perucci Rosa. Essa casa é própria? Alugada? É própria, né? Quem que morava lá? Na verdade, é que ali é um local de posse, né? Invasão. Isso, invasão. Tá. Aham. Uhum. Quem que morava lá com o senhor? Quem que morava? Né? Morava eu, minha esposa e minha filhinha. Que é filha dela que eu registrei, né? Que eu assumi. Certo. E os outros filhos estão com outras mães? Isso, os outros eu tenho 4 com a Kelly, que deu, né, que prestou depoimento aqui, né, que a de 12 e o de 3 é com ela, Tá. né, tenho 4 com ela, tenho outro com uma outra pessoa também, né, e essa pequenininha. A sua idade hoje qual é mesmo? 32 anos. 32. Isso. Muito bem. E profissão, o senhor vive do quê? Eu trabalho na questão na construção civil, né, Civil? fazendo bico, empreitada, às vezes. Pedreiro, servente? Isso, pedreiro, servente, carpintaria, Tá. elétrico. Quanto o senhor ganhava em média aí por mês? Em média era, eu trabalhava por dia, mais por dia, né? Era em média 120, 150 reais por dia. Tem algum estudo? Até a 6ª série, eu estudei. 6ª série. Isso. Sabe ler e escrever sem dificuldade? Sim, senhor. Tá. Problema com drogas, álcool? Não, Foi usuário de alguma coisa já? nunca usei nada. Processos criminais anteriores, o senhor já respondeu algum? Sim, já respondi. Pelo que? E houve condenação ou absolvição? Houve condenação. Quais crimes foram? Por assalto, né? Assalto, roubo e por transportar droga também, né? Foi condenação. A minha primeira condenação foi por isso, que estava transportando droga.
O senhor chegou a cumprir alguma coisa de pena? Se eu cumprir de todo esse tempo que eu tô preso há 5 anos e esqueci. Não vou saber precisar bem, é certo que eu tô um pouco nervoso. Só um minuto. A primeira vez eu fiquei preso 1 ano e 11. Aí depois fiquei 4 meses, depois 5 meses e depois 1 ano e 2, né? E agora eu tô 1 ano e 9, mas nesse processo, né? Entendi. Na época dessa prisão, o senhor estava com mandado de prisão vigente. Sim, senhor. Informação do processo, o senhor estaria em regime semiaberto e acabou não voltando de portaria para a colônia, é isso? Na verdade, eu estava de tornozeleira, né? E estava respondendo um outro processo em liberdade. Aí saiu a condenação do processo que eu estava respondendo em liberdade. E daí eu fiquei, eu não entendia, não entendo muito de leis, e acabei não me entregando, acabei ficando foragido. Já estava há quanto tempo, sim, nessa situação, já com esse mandado em aberto? Não sei precisava, senhor, mas eu acho que uns 2 anos. Acho. Entendi. Tá bom. Ministério Público tem alguma pergunta? Sim. Com a palavra. Senhor Alessandro, boa tarde. Boa tarde. Senhor Alessandro, nessa época, o senhor falou que morava com a sua esposa na data do crime lá, né? Sim, senhor. Onde que era? Rua Dircélia Santos Perucci Rosa, Jardim Roma. Era perto do local do crime? Perto. E como é que o senhor sabe onde que era o local do crime? Porque todo o bairro ficou sabendo, né? Teve aglomeração, né? Tá. Muita gente ficou sabendo. Metade do bairro. Eu queria voltar a um ponto que já foi indagado do senhor, mas eu vou perguntar sobre Tudo bem. um outro detalhe. Eu não entendi direito o seguinte. A Manu, quando ela falou para o senhor que o Rogério teria levado a filha dela e tal, que horas ela falou isso para o senhor? Não vou lembrar, não vou... Mas o senhor lembra se era de dia ou de noite? Já era de noite? De noite? Já era de noite. Quando ela falou pra mim, já era de noite. Se ele levou antes, eu não sei, mas... Mas de noite o que? Ao cair da noite, assim? 7, 8 horas? 10 horas? Mais ou menos. Se eu afirmar, eu posso estar enganado, bem, né? Fique à vontade. Eu não vou lembrar. Tá bom. Mas o senhor sabe dizer pelo menos se era de madrugada ou de noite, quando ela ligou para o senhor? Não, de madrugada ela me ligou também. Inclusive ela passou praticamente a noite toda ligando, né, falando dessa questão. Até a hora que ela, acho que conseguiu recuperar a criança, que foi desde na parte da manhã, que ela falou que a mãe do Rogério tinha pegado a criança, ela tinha ido lá, e a mãe do Rogério tinha entregado a criança e tal, que ele estava ameaçando ela e tal. Mas eu não dei atenção, né, porque eu estava com a minha esposa. Tá. A noite toda que o senhor diz, então... Durante a noite, né? Durante a noite e continuou de madrugada, ela te ligando? Continuou ligando. Não vou saber precisar quantas vezes. Não vou saber, sinceramente não vou saber. Tá. Se ela te contou de noite ainda, né? Antes da madrugada, e continuou ligando depois para o senhor sabe por que ela não foi já de noite pegar a criança e foi só às 4 horas da manhã? Eu não sei. Ela falou alguma coisa a respeito disso? Não falou nada disso para mim. Mas como eu disse, né, ela estava com esse fulano, com esse zóio, ela estava junto. Inclusive, eu acho que deve ter uma ligação minha dele para ele, que ela me ligou com o número dele a esse horário, mais ou menos, aí, que estavam fazendo toda essa confusão. Veja, eu estou lhe perguntando isso porque este número que o senhor acabou de reconhecer que era seu, né? Neste número tem uma lista de chamadas aqui, feitas por ele, recebidas por ele. E nessa lista de chamadas consta chamadas recebidas tem aqui do horário que ela foi buscar a criança para trás, tem 4h30, 4h20, 4h30, 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 3h30, 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 3h30. Só que são telefones diferentes. O senhor, quando ela ligou para o senhor falou com outras pessoas? Sim. De madrugada? Com esse zóio. Com esse zóio que estava com ela, que era a pessoa que estava se relacionando com ela.
Que é justamente o que eu falei para o senhor, né? Eu não vou saber precisar quantas vezes, mas ela me ligou, não só do número dela, como de outro número também, e com esse rapaz aí. Tá. Tem uma coisa que eu gostaria de entender. Como é o nome dele? Zóio, eu conheço Zóio. por Zóio, né? Não, tudo bem, sei, o né? apelido dele. Isso, né? A Manu esteve aqui hoje e falou que tinha um relacionamento com o senhor que durou um mês. Falou. Né? Naquela época, então, ela tinha relacionamento ao mesmo tempo com o Zóio, com o senhor e com o Rogério? Com o Rogério, acho que ela tinha se separado, né? Aham. Comigo, como eu falei, ela falou que teve um mês de relacionamento, mas ela estava muito nervosa aqui, muito confusa. Eu Não, vi mas ela. aí é uma questão de valoração, né? Eu pergunto ao senhor se, neste momento que ela estava tendo relacionamento com o Zóio, foi esse momento que ela estava tendo relacionamento com o senhor também? É, onde eu queria chegar. Eu saí 3 vezes com ela. Ela falou que eu saí 8 vezes com ela, né? Eu saí 3 vezes. Fui 3 vezes para o motel com ela, para ser bem claro, né? E não fui durante esse tempo, mas não exatamente, não tinha um relacionamento, não existia relacionamento. No dia a dia, assim, qual que era a frequência? Quantas vezes vocês se falavam, sei lá, por dia ou por semana, o senhor e a Manuela? Isso, ela tentava me ligar, direto ela tentava me ligar, mas eu sempre estava me esquivando, porque eu era casado, né? Eu era casado, então eu sempre estava me esquivando. Eu ter contato físico com ela foi, como eu falei para o senhor, 3 vezes. Não foi mais que 3 vezes, eu tenho plena certeza. Né? E agora que ela entrava em contato comigo, era constante, ela ficava atrás de mim. Mas indo para trás, assim, né? Já que o senhor demonstrou que lembra desse dia de madrugada, que ela ligou várias vezes, né? Isso. Desse dia para trás, ela te ligava assim, todo dia, várias vezes por dia, uma vez por semana? O senhor sabe dizer isso? Sabe lembrar disso? Exatamente, eu não vou saber precisar para o senhor, mas ela ligava bastante vezes. O senhor mencionou que antes de a Manu, né? Emanuele, né? Manu, todo mundo chamava ela assim. Antes de ela ir prestar o depoimento na delegacia, o senhor já sabia que a polícia estava desconfiada do senhor. É isso que o senhor falou hoje? Eu falei que um comentário entre populares ali, né? Eu não sabia se a polícia chegaria até a polícia, né? Essa informação. Eu achei, inclusive, até que era uma brincadeira que tinham feito comigo, né? Você está se envolvendo com ela ali, você é um suspeito. E tanto é que eu falei, eu não quis nem sair de casa, eu poderia ter saído de casa. Se eu tivesse algo, né, para esconder. Poderia ter saído fora, poderia ter ido na casa da minha mãe mora em Colombo, para qualquer outro lugar. Né? Mas eu não fui, fiquei em casa. Tanto é que a polícia foi e me pegou na minha casa. Não foi na casa de vizinho, na casa de ninguém, foi dentro da minha casa. Mas o senhor mencionou agora há pouco que tinha ficado preocupado e que falou para não complicar o senhor, porque o senhor tinha outras condenações. O senhor acabou de falar isso agora. Sim. Agora você está falando que achou que era brincadeira? Não. Eu falei assim, né? Eu sei exatamente o que eu falei. Que eu falei que fiquei preocupado para ela, né? Se caso alguém chegasse e perguntasse para ela saber o que ela falava, falasse a verdade, ou se ela soubesse alguma coisa que falasse, ou se não soubesse que não falasse nada, né? Mas no dado momento que eu fiquei sabendo, né, que o senhor perguntou, que eu fiquei sabendo antes né, antes da polícia chegar lá, nesse dado momento eu achei que era brincadeira, depois eu fiquei preocupado, né? Mas não a ponto também de correr da situação, né? Fiquei preocupado com o que ela ia falar, porque realmente eu sei que ela era uma pessoa fácil de induzir a falar, né? Que foi o que aconteceu na delegacia. Ela foi induzida a falar que eu fui não sei aonde, e que eu tinha um relacionamento com ela, que eu tinha arma, que não sei o quê. Isso ela foi induzida. Eu sei que ela foi induzida porque o delegado tentou induzir a minha própria esposa a falar isso. O delegado de polícia, quando ouviu o senhor na delegacia de polícia, e depois também no depoimento que ele prestou em juízo, ele falou que o senhor perguntou para ele se tinha acerto. Isso ele falou? O senhor lembra disso que o senhor ofereceu? Eu lembro que eu não ofereci. O senhor perguntou se tinha acerto? Eu lembro que eu não ofereci nada para ele. Mas o senhor fez essa pergunta para o delegado?
Não. A única coisa que os fatos aconteceu assim. Eles chegaram, entraram dentro da minha casa. Entrou um monte de policiais. Eu falei, ó, senhor, vamos conversar, não encosta a mão na minha família. Aí ele tentou colocar essa que eu oferecia acerto, né? Falou de conversa. Isso ele falou informalmente para mim. Falou, não, você falou conversa, você falou acerto. Eu falei, não, o senhor entendeu errado. Inclusive está no depoimento lá na delegacia, ele questionando a questão do acerto. Eu falei, não, o senhor entendeu errado. E outra, eu não tenho, eu moro no local de invasão. Que acerto que eu poderia oferecer para um delegado de polícia? Né? É ilógico isso. Por que na delegacia de polícia e também depois, quando o senhor foi interrogado em vida, o senhor negou que tinha relacionamento com a Manu? Porque eu fiquei justamente porque eu estava com medo de ser colocado nesse lugar que eu estou agora. Uma última questão que eu também não entendi. O senhor falou que o Rogério trabalhou, que o senhor trabalhou com o quê mesmo? Ele prestou um serviço junto comigo, né? Que serviço? Nós fizemos um reboco do muro junto. Mas foi um serviço só? Um serviço. Que durou alguns dias, né? Mas foi um serviço prestado. Ok. Muito obrigado. Tem mais, né? Ok, sim. Defesa. Então, Alessandro, a polícia esteve na tua casa a que hora? A hora que chegou em casa? Não vou recordar exatamente, mas aproximadamente umas meio-dia, eu acho. 11 horas, meio-dia. Aí, em seguida, te levaram para a delegacia. Para a delegacia. Tá. E a Manuela estava na delegacia essa hora? Tava detida, inclusive, lá. Estava detida. Tava na cela. Tava ela e mais uma menina. Ela e mais uma menina. E você chegou a ficar com ela na mesma sala? Não fiquei com ela na mesma sala. Ela já tinha sido ouvida nessa hora? Você teve conhecimento? Não sei dizer para o senhor se ela já tinha sido ouvida. Não sei. E quando você estava preso lá, a tua mulher, a companheira atual, ela foi até a delegacia e ela ficou presa. O senhor sabe por qual razão? Ela ficou presa, ela foi intimada para depor como testemunha nesse processo meu. Como ela não sabia de nada, palavra dela, né, doutor? Palavra dela, não sei o que tem no depoimento lá, mas palavra dela, particular dela, ela falou que o delegado falou para ela, ou você fala que o Japa foi o Japa que matou o cara, ou eu vou te prender. Ela falou, então o senhor pode me prender? Eu falo, mas vou te prender num falso testemunho porque você não quer entregar ele. Isso foi as palavras dela, né, para mim. E daí, ela foi presa, inclusive ela foi presa, posou uma noite na cadeia e tal. E ele, quando ela estava presa, ele tirou eu de dentro da cela que eu estava e levou na sala dele e fez a seguinte proposta, que se eu assumisse o crime, ele soltava ela. Eu fiquei nervoso, não sabia o que dizer. Falei, não, doutor, mas por que o senhor prendeu ela? Não, daí fiquei sabendo que era um falso testemunho, né? E ele, justamente para tentar induzir eu a assumir esse crime que eu não cometi. Certo. Você recorda quanto tempo ela ficou presa lá? Ficou mais de 24 horas. Tá. E depois disso, lógico, o senhor falou com ela. Ela te falou o que o delegado, no tipo, condicionou para ela? Ela que te falou isso? Ela que me falou, doutor. Ela pessoalmente? Isso, ela pessoalmente, que depois eu tive contato, né, com ela, mesmo estando preso, né. Ela falou que ele queria que ela falasse que fui eu, né? Ela só queria que ele falasse que fui eu, inclusive ameaçou que ele tinha pegado vídeos e fotos íntimas nossas no celular. Falou, eu vi todos os vídeos do celular, né? Você xingou ela, entendeu? Você para ela não ter me entregado. Falou que eu estava tendo um relacionamento com a Manuele, que ela era, não usar a palavra, ele falou que ela era corna, que não sei o que e tal, né? E mesmo assim ela não ia me entregar e tal, e prendeu ela. Tá certo. Eu tenho um documento aqui que ela saiu com pedido de habeas corpus nesse dia, né? Uhum. Isso aí, oportunamente, depois a gente tá ok. comprova.
alguma vez o delegado te perguntou desse tal de Azói? Não, ele nem fez questão. Se eles tivessem feito questão de investigar uma investigação séria, eles tinham chegado no autor, doutor. Eles tinham chegado. A polícia não fez questão de investigar. Eles pegaram eu e tentaram imputar o crime em mim. Eu tenho certeza, não é possível. Eu não sei se precisa a hora da morte do rapaz. Eu não sei se foi durante o dia, durante a noite. Mas em todos os lugares tem câmera. Em todos os lugares tem pessoas vendo. Se eles fossem correr atrás disso daí, eles iam ter uma testemunha. Iam ter uma câmera. Pelo amor de Deus, eu sou mais interessado que a investigação tivesse ocorrido justamente. Certo. O Ministério Público, à época, em 4 de setembro de 2019, pediu ao delegado que identificasse esse tal de Azói que foi indicado no pedido de prisão preventiva como tendo participação no crime de homicídio. Eu não estava sabendo. Você não está sabendo, mas eu tenho aqui, depois eu também vou mostrar. Qual é a pergunta, doutor? Como? Qual é a pergunta? Em algum momento você soube que ele estaria sendo investigado enquanto você estava lá na delegacia? Não soube. Nenhum momento. Nenhum momento. Inclusive não sabe até agora, né? E por qual razão o senhor acha que, falar em gíria, essa bronca sobrou para você? Por qual razão que você acha que sobrou para você? Eu acho por estar mais fácil. Uma pessoa que já está foragida, né? Já devia para a justiça, tinha uma ligação com a Emanuele, ficou fácil chegar em mim e imputar em mim esse crime. Porque, como eu falei, não teve investigação. Se tivesse, iam saber que não foi eu. Certo. Consta nas investigações que o senhor estaria num carro cinza. O senhor teve alguma vez esse veículo cinza? Eu não tenho carro. Tanto é que se eu tivesse um carro, no dia que eu fui preso na minha casa, a polícia teria encontrado um carro. Um carro, uma arma, se eu tivesse, teria encontrado, porque eu estava lá. Né? Então eu não tenho carro. Sem carro. O senhor, lógico, teve um relacionamento assim, ocasional com a Manuela. Sim. O senhor viu o depoimento dela. O senhor sabe, como o promotor esclareceu, que ela falou uma coisa na delegacia, outra coisa aqui. Tá? Pelo que o senhor conhece ela, o senhor acha que ela é de mentir? Que se eu acho que ela é de mentir, ela é uma pessoa fácil de induzir, ela tem medo. O medo que ela se referia ali é medo, lá na delegacia, ela estava com medo de ficar presa. Tanto é que o delegado falou que ia prender ela, né, também lá. Isso na questão que eu estava lá, estou falando o fato que eu sei que eu estava lá. Né? Até o próprio delegado, ele veio e falou para mim, falou que ia deixar aqui aprender ela junto comigo e tal, né? Isso no dia do fato. Então ela tem muito medo, e eu acredito que ela possa ter mentido por causa disso, de medo. Né? Em vez de falar a verdade, o que aconteceu, ela distorceu toda a situação. Certo. O senhor sabe se a Manuela é uma boa mãe, se ela é carinhosa, se ela... Referente a esse fato, eu não sei dizer, não. Não sei. Você não sabe dizer? Não sei dizer. E o senhor soube da boca dela que esse Rogério tinha levado a filha dela? Da boca dela. O que exatamente ela falou para o senhor nesse dia? Me ligou, né, toda nervosa, desse jeito que ela fala, que quase não entende nada do que ela fala, falando, ele sequestrou minha filha e tá falando que vai matar ela, se eu não voltar com ele, ele vai matar a criança e vai se matar. Isso aí foi as palavras dela, foi a que mais pesou, né, para mim, que eu mais gravei, né. Aí durante ela foi falando, eu tenho que ir lá, eu não sei o que, eu vou lá, minha tia vai comigo, não sei quem vai comigo, né? E eu ali falando, o que eu puder fazer para ajudar, eu posso até fazer, mas eu também não posso me envolver muito, né? Inclusive por causa que eu não tinha uma desculpa para sair naquele momento, né? Então toda essa acusação por cima do senhor, o senhor imagina que seja pelo fato de o senhor ter tido relação com a Manu, e a Manuela, é isso? Pelo fato de ter tido uma relação com ela e de ter antecedentes criminais, tá na condição de foragido. Eu acredito que foi imputado isso em mim por causa disso. Não tem outra, eu não consigo ver outra lógica. Tá.
o senhor alguma vez andou armado, com uma faca, com um revólver ou algo parecido? Alguma vez o senhor foi preso na posse de alguma arma? Sim, já fui preso, já alguma coisa. Já, mas isso em 2013. 2013. 2013. Por isso que o senhor Por isso que eu tenho estava condenação. preso, tinha um isso. mandado de prisão. Por isso que eu tinha condenação, isso, né? Certo. E nesse período em que o senhor não se apresentou para cumprir sua pena quando o senhor foi condenado, o senhor teve alguma outra situação de briga ou algo parecido assim? Ou foi só essa situação que o senhor está envolvido? Não, não tive. Eu fiquei de 2017 até 2019. Né? Eu saí em 2017 da cadeia, não me envolvi com mais nada de errado, já não estava envolvido mesmo, né? Não me envolvi com mais nada. Tanto é que se eu tivesse me envolvido, provavelmente teria sido preso antes, né? Eu fiquei 2 anos e pouco na condição de foragido. Nunca me envolvi em briga, não ia em bar, não saía. O negócio era trabalhar, cuidar dos meus filhinhos, que são tudo para mim, que inclusive hoje vai ser decidido não só a minha vida, como a deles também, né? Que é o futuro deles também. Certo. Tem alguma coisa? Sem mais perguntas? Senhores jurados, senhoras juradas, tem alguma pergunta ao acusado? Não? Muito bem. Pode fechar. Sentença, peço para que abram a porta lá atrás, por favor. Alessandro, pode vir aqui à frente. A defesa, se quiser acompanhá-lo, fique à vontade. Adiciona a sua câmera ali, por favor. Muito bem, vistos e relatados esses autos de ação penal pública, número 628552-2019-8160024, em que autor a Justiça Pública e acusado Alessandro Cardoso Costa, perante a segunda vara criminal do Foro Regional de Almirante Tamandaré, comarca da região metropolitana de Curitiba, o réu Alessandro Cardoso Costa, devidamente qualificado, foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, do Código Penal. O relatório do movimento 268.2 passa a fazer parte da presente decisão e, por economia processual, pouparei da leitura. Na presente sessão, perante o egrégio tribunal do júri do Foro Regional de Almirante Tamandaré, foi o acusado submetido a julgamento com observância de todas as formalidades legais pertinentes. Conheceram, por mais de 3 votos, a materialidade delitiva consistente na morte violenta da vítima Rogério Thiago da Costa, decorrente de disparo de arma de fogo. Por mais de 3 votos, que o acusado foi o autor dos disparos que deram causa à morte da vítima. Por mais de 3 votos, que o acusado não deve ser absolvido. Por mais de 3 votos, acolheram a tese de homicídio privilegiado por relevante valor moral ou social, restando prejudicado o 5º quesito da qualificadora do motivo fútil, vez que incompatível com o homicídio privilegiado. Nestas condições, com base no respeitável veredito do Conselho de Sentença, cumprindo o disposto no artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, para o fim de condenar o acusado Alessandro Cardoso Costa pela prática do crime de homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, bem como ao pagamento das despesas processuais, se solvente. Passo a aplicação da pena na forma do artigo 59 e também 68, ambos do Código Penal. A primeira fase da aplicação da pena, das 8 circunstâncias judiciais, verifica-se que a culpabilidade do réu é elevada na espécie, pois se envolveu em crime quando estava foragido do sistema prisional, o que exige elevado grau de reprovabilidade, vez que, ao contrário do sustentado em juízo, não estava a sustentar sua família, mas praticando novos crimes e agora contra bens jurídicos ainda mais valiosos da sociedade, como a vida humana. O réu não é primário, possui 4 condenações criminais com trânsito em julgado,
conforme se verifica da certidão cartorária de movimento 270.1. A primeira condenação se verifica nos autos 939828/2011, originários da 10ª Vara Criminal de Curitiba, com trânsito julgado no dia 25 de maio de 2013. Também se verifica outra condenação nos autos 106354/2011, pelo Juizado Especial de Piraquara, cujo trânsito julgado se deu no dia 21 de agosto de 2014. Terceira condenação nos autos 3191641 de 2013, Terceira Vara Criminal de Curitiba, com trânsito em julgado em 22 de 10 de 2018. E, por fim, mais uma condenação nos autos 1510074 de 2015, da Vara Criminal de Araucária, cujo trânsito em julgado se deu no dia 30 de 10 de 2018. Logo, o sentenciado é reincidente e também possui maus antecedentes, segundo a própria dicção da súmula 444 do STJ, e também julgados do Supremo Tribunal Federal, que eu vou poupá-los da leitura. Portanto, a última condenação referida servirá como reincidência criminal na segunda fase da aplicação da pena, e uma das demais como maus antecedentes, e as demais como personalidade criminosa e também na conduta social. Personalidade do réu, por conta da existência de diversas condenações, bem indica uma postura violenta, mormente porque já possui condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça, que no caso é o roubo. A conduta social do réu também indica envolvimento com o tráfico de drogas, da qual já fora condenado com trânsito em julgado, tanto que os áudios localizados do celular do sentenciado apontam que a própria vítima trabalhava para o réu sem olvidar da postura manifesta de tentar ocultar provas e orientar depoimentos a fim de evitar a indicação de autoria deste crime, o que exige também máxima reprovação. As consequências são próprias do crime em análise, não sendo apurado que a vítima fosse responsável pelo sustento ou cuidado de alguma outra pessoa. A motivação do crime foi considerada como favorável pelo Conselho de Sentença, afastando a futilidade e reconhecendo o privilégio. As circunstâncias do crime são gravíssimas e indicam premeditação, levantamento de instrumentos como carro e arma de fogo, rendição da vítima e execução sumária em local totalmente ermo, pois a vítima foi localizada a cerca de 50 metros de distância da via pública, longe de sua residência, com disparos certeiros com arma de elevado calibre, 9 milímetros, na região do crânio e do tórax, inclusive a queima-roupa, o que bem aponta para um crime previamente elaborado, premeditado, refletido de forma a dificultar a identificação da autoria, o que merece máxima reprovação, já que não indica um delito de ocasião, mas plenamente deliberado. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, foi considerado pelo Conselho de Sentença como privilégio na prática do crime, o que considero neutro na oportunidade. Atendidas as circunstâncias do artigo 59, havendo 5 circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 15 anos de reclusão. Não foram sustentadas atenuantes em plenário, conforme determina a regra do artigo 492, inciso 1, a linha B do Código de Processo Penal. Já a acusação, por sua vez, sustentou em plenário a reincidência do réu, a qual está confirmada pela condenação dos autos 1510074 de 2015 da Vara Criminal de Araucária, com trânsito julgado no dia 30 de 10 de 2008. Assim, aplico a agravante do artigo 61, inciso 1 do Código Penal e elevo a pena intermediária para 17 anos e 6 meses de reclusão. A terceira fase da aplicação da pena foi acolhido pelo Conselho de Sentença, a tese do homicídio privilegiado pelo relevante valor moral social. Sendo assim, considerando a pouca proximidade do acusado com a vítima e muito menos com a filha de Emanuele, esta que era a amante do acusado, o qual sequer se dignou em acompanhar a pessoa de Emanuele na busca da filha, entendo cabível a redução da pena em grau mínimo, ou seja, em 1/6, quedando a pena final em 14 anos e 7 meses de reclusão, a qual torno definitiva. O regime inicial da pena será fechado, com base no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A. Tempo de prisão provisória, 627 dias de prisão, não afeta o regime prisional, até porque o réu é reincidente e fica muito acima do marco legal de 8 anos. A detração penal é de competência do juiz da execução penal e será considerado quanto da emissão da guia de recolhimento. Incabível substituição da pena de prisão por pena alternativa ou suspensão
da pena, que é o famoso sursi, vez que a pena ultrapassa o limite de 4 anos. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que a pena foi fixada em patamar superior a 14 anos. Além disso, o réu tem péssimos antecedentes, já foi preso após ter se evadido da colônia penal, o que indica que após a presente sentença tem ainda mais estímulo para se evadir do distrito da culpa e impedir a aplicação da pena. Por outro lado, é certo que envolvimento em novo crime tão grave demonstra que em liberdade o sentenciado continua colocando em risco a ordem pública, o que exige a manutenção de sua prisão. A indenização da vítima depende de pedido expresso na exordial, que não se verifica na espécie, portanto, deixo de arbitrar a indenização mínima à vítima. Por outro lado, arbitro, torna certa a obrigação de reparar o dano praticado, cabendo à família buscar a sua liquidação junto ao juízo civil. Deixo de arbitrar honorários, já que o réu constituiu defensores particulares. Como efeitos secundários da sentença, não há nenhuma fiança apreendida, os estojos deflagrados e a munição apreendida no corpo da vítima deve ser encaminhada ao Exército Brasileiro para destruição em 30 dias em procedimento específico desta vara. Os celulares e máquinas de cartão apreendidos nos autos, movimento ponto 1, fixa o prazo de 10 dias para que sejam retirados pelo acusado ou pessoa por este indicado. Não havendo manifestação no prazo, devem ser destinados para procedimentos de leilão, doação ou destruição, conforme estado de servibilidade. As disposições finais, faço anotações e comunicações de estilo. Havendo recursos, peça guia de recolhimento provisório e comunique-se à vara de execução penal competente, alterando-se o motivo da prisão junto ao Projude. Intime-se a família da vítima, nos termos do artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, dou essa publicada no plenário do Tribunal de Júri e as partes por intimadas. Registre-se. Após o trânsito em julgado da presente condenação, espeça-se guia de recolhimento definitiva, comunicando a vara de execuções penais. Comunique-se sua identificação e cartório distribuidor. Baixe os autos da contadoria para cálculo de custos, intimando-se o réu para pagamento em 10 dias. Comunique-se o DRE, suspendendo os direitos políticos do réu nos termos do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Havendo reforma da presente decisão, intime-se novamente a família da vítima, nos termos do artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, oportunamente arquive-se os autos. Almirante Tamandaré, 12 de maio de 2021, às 23h39. Podem se assentar.